A igreja está viva, feliz? Aleluia. Então vamos abrir a palavra do Senhor lá em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler no capítulo 3. Vou ler o primeiro versículo, queridos, e depois eu vou ler o quarto versículo. No capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Agora o verso 14. Por essa causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora no capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém. Meus queridos, a igreja de Éfeso, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Quando eu estava pensando, queridos, sobre isso, segunda viagem missionária de Paulo, eu fiquei me reportando às minhas viagens missionárias. Porque é sempre bom a gente se reportar e se ver dentro da situação. Nas viagens missionárias, as igrejas nascem. E Paulo então fundou a igreja de Éfeso na sua segunda viagem missionária. Toda viagem nossa deveria ser missionária. Deveria ter essa conotação missiológica da evangelização, da pregação do evangelho e do estabelecimento de nichos da pregação do evangelho, que se chama igrejas. Nem sempre é necessário isso, mas nos tempos primitivos, com absoluta certeza. Só, queridos, o seguinte, quando Paulo escreveu essa carta, ele já estava preso em Roma. E ele estava preso em Roma por quê? O que motivou a prisão de Paulo em Roma? Cometeu algum crime? Fez alguma coisa errada, passiva, de ser preso, de ser punido? O crime dele, queridos, foi exatamente pregar o evangelho. E pregar o evangelho em Éfeso e por onde ele passava. Esse era o crime dele. E por causa disso,
ficou a transmissão? Como é que vai ficar a transmissão? Continua, né, da sequência, né? Tá bom, então, Paulo estava preso em Roma e o crime dele foi exatamente a pregação do Evangelho, a evangelização, tanto em Éfeso como em qualquer lugar por onde ele passava. E agora, queridos, ele está dizendo uma coisa muito, mas muito forte, aqui nesse versículo 14 do capítulo 3. Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai do Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar por parte. Por esta causa eu me ponho de joelho. Primeiro vamos pensar o seguinte: que causa era essa? E que motivação era essa no coração de Paulo? A causa está dentro do contexto. Ele havia realizado essa viagem missionária, essa segunda, havia evangelizado, proclamado com ousadia, com intrepidez, com coragem, com poder o Evangelho. Muitas pessoas haviam se convertido, dentre eles os próprios gentios, porque houve a abertura para que os gentios pudessem ser salvos, e a causa era essa: para que esses gentios convertidos, esse povo convertido, povo que estabeleceu a igreja em Éfeso, permanecesse no Senhor, se firmasse no Senhor, não se desviasse, não se afastasse dos caminhos do Senhor. Agora veja bem, queridos, que o motivo pelo qual Paulo estava sendo preso poderia ser um motivo do desestímulo de Paulo, do esfriamento de Paulo. Mas o efeito foi exatamente o contrário. A prisão de Paulo, por causa da pregação do Evangelho, por causa dos gentios em Éfeso, foi mais ânimo ainda ao coração de Paulo. E Paulo, preso, está dizendo para os seus filhos na fé, lá em Éfeso: olha, é como se estivesse dizendo o seguinte: olha, se depender de eu estar de joelhos para que vocês estejam de pé, pois vocês irão permanecer de pé. Por essa causa eu estou me pondo de joelhos. Meus queridos, eu fico pensando, eu assim rapidamente, sem a mínima vaidade desse mundo, a mínima. Eu não sei quantas igrejas já nasceram a partir do meu ministério, mas cada uma delas, pelo menos das que eu me lembre, está no meu coração e tem o mesmo valor no meu coração que qualquer uma das demais. Eu não tenho uma ovelha mais valorosa do que outra. Uma ovelha que tem um preço mais alto do que outro. Então, cada uma dessas igrejas
tem que estar no meu coração. De todas elas, queridos, eu sei de duas que após a minha saída deixaram ou venderam, enfim, descartaram. Mas todas as demais estão de pé e todas elas são preciosas, estando ou não debaixo da minha responsabilidade. Então, quando Paulo está se pondo de joelhos por essa causa da igreja que ele plantara lá em Éfeso, por cada vida lá, por cada gentil que se converteu lá, para que se firme nos caminhos do Senhor, eu sei o que ele está fazendo, eu sei o que está passando no coração dele, mesmo ele estando preso, igreja, mesmo ele estando preso, sob uma guarda fortíssima. Eu entendo isso. Agora presta atenção num detalhe, queridos. Os irmãos já viram com absoluta certeza, se não é só digitar aí no Dr. Google, irão ver o muro das lamentações lá em Jerusalém, e as pessoas orando lá. As pessoas estão mais ou menos assim, olha, em pé, com a cabeça no muro e fazendo um movimento mais ou menos assim. Os judeus têm o hábito de orar em pé, não de joelhos. Só que tem um detalhe, um grande detalhe, um forte detalhe, é que quando a causa era séria para valer, quando aquilo incomodava um judeu, ele não orava de pé, ele se jogava, ele se prostrava, ele se ajoelhava, ele se punha de joelhos por essa causa que eles achavam de suma, de extrema importância e urgência. Isso nos ensina o quê? Que quando Paulo diz, por essa causa eu me ponho de joelhos, ele está querendo dizer, vocês, ó irmãos em Cristo, gentios, da igreja de Éfeso, a causa de vocês é de suma importância. Vocês são de suma importância para mim. Vocês são meus filhos na fé. Eu amo tanto, mas tanto a vocês, que para que vocês permaneçam firmes e não se percam, eu me ponho de joelhos. Essa causa que significa vocês é de tão grande importância para mim, que eu me ponho de joelhos por causa de vocês. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês saber o que é um pastor, o coração de um pastor não é lendo livros sobre pastor. Vocês não vão saber o que é o coração de um pastor lendo livros a respeito de pastor. Nunca saberão. Só saberão o que é pastor sendo pastor de verdade, não fazendo de contas. Pelo menos aí uns 5 anos. Como isso é questão de vocação e não de experimento, então dificilmente, talvez nunca, menos que o Senhor revele, mostre, vocês saberão o que é que passa no coração de um pastor. Então Paulo estava assim, o coração dele palpitava por amor àqueles seus filhos na fé ali. E Paulo, queridos, tinha um hábito de chamar seus filhos na fé de filhos mesmo, de filhos mesmo.
Se os irmãos me perguntassem, mais ou menos assim, qual a maior dificuldade no ministério, como pastor, depois de mais de 40 anos de ministério? Maior dificuldade, queridos, eu nunca disse isso, deixa eu dizer. Talvez, se referindo a mim, talvez fosse o fato de olhar ovelhas, não como ovelhas, mas como filhos. Talvez minha maior dificuldade, maior dor, seja essa, não é que tenha sido essa, mas que seja essa, porque será assim até o final. Mas qual a diferença, pastor? Tem alguma diferença? O pastor fazendeiro lá no campo, ele pega uma ovelha, ele vende, ele troca, ele negocia, ele vende uma e compra 2, 3, 5, 10. Ele perde uma, mas procria. E ele compra, adquire mais umas 10, 20, 30. Ovelha você negocia. É por isso que quem tem ovelha, pastor de gente que tem ovelha como ovelha, sabe o que ele diz? Que eu já ouvi muito. Ele diz: meu irmão, fica triste não, perdeu essa aí, vem 10. Só que são 10 com outras digitais, com outros nomes, com outras caras, com outras fisionomias, com outros jeitinhos. Não é a mesma, são outras. Agora eu pergunto para os irmãos, como ovelha você faz tudo isso? Eu te pergunto, você faz isso? Ou alguém faz isso? O pastor faz isso? Você faz isso com um filho? Perdi um filho, mas eu vou adotar mais 2, 3, 4. Você faz isso? Um filho me abandonou, sumiu, foi embora. Não quis saber do pai nem da mãe. Mas eu arrumo outro, sou novo ainda, vou namorar com o meu marido, meu cônjuge, nós vamos ter mais filhos. É assim? Um filho meu caiu no mundão, infelizmente, mas eu arrumo outro. É assim? Vai um e vem 10? Tem como substituir? Tem como trocar? Tem como trocar um valioso por 2, 3, 4, 10? Tem como negociar filho? Existe negócio com filho? Existe isso? Não existe. Filho não tem substituto. Por isso que quando o pastor perde um, não existe 10 que recompense. A dor pela perda é irreparável, porque não tem como reparar com mais 1, 2, 3, 10, 20, não tem como. Não existe isso. A dor, o sofrimento é grande, é forte. E talvez, olhando para Paulo e olhando para mim, eu diria para vocês, talvez fosse esse o maior sofrimento. Não é problema de salário, não é problema de dinheiro, ou falta de dinheiro, de casa, ou de qualquer uma outra coisa, de carro. Não é problema de prédio, nada disso. Mas talvez seja esse. Eu estou falando de pastor, eu não estou falando de animador de palco. Então, queridos, quando Paulo diz, por essa causa eu me ponho de joelhos, eu sempre, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu sempre costumo orar em pé, mas por assuntos triviais do dia a dia, pelos quais eu tenho de orar mesmo.
mas para que vocês permaneçam na fé e eu não perca nenhum de vocês, meus filhos, eu me ponho de joelhos. Essa causa é de suma importância para mim. Oh, queridos, como eu acho isso forte, como eu acho isso simplesmente extraordinário. Agora veja bem, queridos, essa causa, ela era resolvida somente de joelhos, porque era causa de suma importância. Mas veja bem uma coisa, Paulo diz: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai de Jesus Cristo. Pensaram num detalhe aí? Presta atenção, igreja. Isso é de muita importância, nós entendemos. Porque não é assim que funciona conosco muitas vezes. Por essa causa eu me ponho de joelhos diante de Deus, diante do Pai de Jesus Cristo. O que isso significa, queridos? Isso significa que quando nós temos uma causa muito séria, causa com o marido, causa com a esposa, causa com filhos, causa com enfermidades, causa financeira, causa isso, aquilo outro, problemas, intrigas, confusões. Nós não podemos nos prostrar diante da causa, mas diante de Deus. E aí tem uma grande diferença. É porque as causas, às vezes, elas nos assimilam e nos consomem de tal forma que nós nos esquecemos de Deus e a causa nos absorve, os problemas nos absorvem e nós só falamos, só realçamos os problemas, só realçamos a causa, mas não realçamos a nossa prostração diante de Deus, como se nós nos prostrássemos diante da causa e não diante de Deus. A causa é grande, a encrenca é grande, o problema é complicado, mas eu não vou me deixar dominar por ela. Eu não vou me prostrar diante dela. Ela não vai me dominar. Isso não é fácil, queridos, eu sei disso. Mas eu irei me prostrar diante do Pai. Por ela, pela causa, mas vou me prostrar diante do meu Pai. Meus filhos, a droga. Minha filha, prostituição, meu marido no alcoolismo, meu marido prostituto, minha esposa, isso, mas eu vou me prostrar diante do Pai, a favor dessa causa. Por essa causa, me prostro diante do Pai. Queridos, isso é, repito, de suma importância. Nós não podemos ser absolvidos pela circunstância. Olha o que aconteceu com o próprio Paulo, agora junto com Silas, também na prisão. Tinha tudo para se prostrarem diante da causa, do problema, presos sem crime nenhum. Mas o que eles fizeram? Oraram, se prostraram diante de Deus e adoraram ao Senhor. Ou seja, não se prostraram diante do problema, mas diante de Deus. Não se deixaram dominar por um sentimento, espírito de depressão, de tristeza,
mas adoraram a Deus. É fácil, pastor? Repito, não é fácil, mas é uma questão didática que nós precisamos aprender, porque ela é melindrosa. Se prostrar diante da causa e se prostrar diante de Deus a favor dessa causa está muito próximo, muito próximo. E a gente precisa aprender isso, essa disciplina de quem é que me domina, de quem é que me controla a minha mente e os meus atos, a minha conduta. São as circunstâncias ou é Deus? Tem que ser Deus, tem que ser Deus sempre. Por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do meu Pai. E por último, queridos, para nós irmos para a ceia, a prostração diante de Deus revela duas coisas. Revela, primeiro, intimidade com Deus e revela dependência de Deus. É como se estivesse dizendo: essa questão eu não consigo resolver. Principalmente aqui em Roma, sem contato direto com os meus filhos da fé, como é que eu vou fazer que esses meus filhos permaneçam, se firmem nos caminhos do Senhor, se eu não estou próximo para ministrar a palavra todo dia, para impor as mãos sobre eles, para orar por eles, para orientá-los, para exortá-los, como eu estou aqui longe? Então essa causa é só Deus. Sou o Senhor para fazer que esses meus filhos, que vocês permaneçam nos caminhos do Senhor. Só o Senhor. Então, quando se prostra diante do Senhor, significa: Deus, eu dependo exclusivamente do Senhor. E ele diz no verso 1, capítulo 4: rogo-vos, imploro a vocês, pleiteio junto a vocês, insisto. Eu, quem? Paulo, preso do Senhor, que vocês andem como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu dependo do Senhor, Pai, a favor dos meus filhos da fé. Eles só permanecerão nos teus caminhos com misericórdia, graça e cuidado do Senhor, muito de perto, muito de perto. E olha, queridos, a permanência deles nos caminhos do Senhor incomodava o coração de Paulo, porque, volto a repetir, porque perder para Paulo seria um tormento de alma. Perder um filho na fé para Paulo seria um tormento de alma. Por isso que ele diz: eu rogo, eu pleiteio, eu insisto, eu batalho junto ao Pai a favor de vocês, para que vocês permaneçam nos caminhos do Senhor. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: cada dia as coisas vão se afunilando, cada dia as coisas vão se tornando mais difíceis, e cada dia se aproxima mais a volta de Jesus. Ninguém tem tempo mais para brincar, para levar o Evangelho, empurrando com a barriga, a toque de caixa,
Um dia eu faço, outro dia não tenho tempo. Deus é sobra. A obra de Deus também é sobra. Meu querido, não há mais tempo. Não há mais tempo. Se envolva. Muitos, às vezes, nem podem se envolver pessoalmente, mas se envolva. Se envolva na oração, se envolva na comunicação, na interação, se envolva na contribuição, na participação. Se envolva na obra de Deus. Se misture com o rebanho do Senhor. Se envolva. Queridos, deixa eu dizer uma coisinha prática. Possivelmente, não sei ainda, mas possivelmente, eu terei de voltar a Macapá, não vai demorar, por causa do andamento da obra. Administrativamente, talvez eu terei de retornar com uma certa urgência. Mas, meus irmãos, uma passagem para Macapá, ela é cara. Ela é cara. Possivelmente, repito, não sei ainda, eu irei chegar aqui para os irmãos e dizer: meus irmãos, me ajudem a ir a Macapá. Me ajudem a patrocinar essa minha, sei lá, terceira ou quarta viagem missionária a Macapá. No domingo que vem eu vou dizer para os irmãos por que talvez eu terei de ir com uma certa urgência lá e não só no final do ano. E eu tenho absoluta convicção que se eu disser isso aqui para os irmãos irão comigo, se envolverão nessa minha viagem missionária. Já estão indo. Se não fosse o envolvimento dessa igreja, que é pequena numericamente, mas a igreja de Filadélfia também era, e o Senhor colocou uma porta aberta, a porta missiológica, a porta da evangelização, da pregação, e uma porta que ninguém podia fechar. E os irmãos irão comigo, não irão fisicamente, corporalmente, mas os irmãos irão comigo, eu tenho certeza disso. Irão em oração, irão com envolvimento, com sentimento, com expressão de alegria, e irão contribuindo também. Há muitos que argumentam contra contribuir na igreja, que às vezes eu fico rindo. Naquele tempo a igreja contribuía, era só uma vez por ano, e não era dinheiro não, era alimentos. Meu irmão, então compra um pedacinho de terra e vai plantar, colher, e trazer o arroz, feijão, e vai trazer para a igreja, meu irmão, uai. E também deixa de pagar a água, a luz, fazer as compras, os compromissos, deixa o seu salário também para receber só no fim do ano. Não, mas não, se receber um dia, 3 dias, 4 dias atrasado, já está murmurando, reclamando, porque está faltando isso em casa, porque tem aluguel para pagar, porque tem isso, tem aquilo. Oh, meus queridos, fala logo que não gosta de contribuir com a obra, que ama o dinheiro, fala logo isso, mas deixa de ter argumentos que não convencem nem a si próprio. Contextualize-se, abre o coração. Contribuir na obra de Deus não é questão de obrigação, é questão de amor por Deus, pela obra, e é uma questão de gratidão também, porque nada temos se do Senhor não vier.
É isso. Então, por onde eu saio por aí, querido, seja Piauí, Minas, Bahia, Amapá, seja por onde for, os irmãos estão comigo. E eu nunca compartilhei uma bênção aí fora com os irmãos, que os irmãos viessem me entristecer, me desanimar. E vocês estão comigo, participando, se envolvendo comigo e se alegrando também comigo. Então, meus queridos, a oração, ela significa dependência de Deus. Em tudo dependemos de Deus. Em tudo. Em tudo. Mas oração significa, em segundo lugar, dobrar os joelhos, em segundo lugar, significa intimidade com Deus. Foi o que Paulo revelou quando ele diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele tinha intimidade com Deus. Ele conseguia falar com Deus face a face. Face a face. Ele tinha intimidade. Quando a gente tem intimidade, queridos, a gente não só fala, mas a gente ouve também. E quando a gente fala e ouve, quando a gente dialoga, a gente compreende qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para nós, porque há uma testificação forte no nosso coração de que estamos no centro da vontade dele.